Assim, o Manu entrou e eu vou aceitar ele. No Militão. Galera, esse cara é uma figura. Eu trabalhei com ele na Band há muitos anos atrás. Ele que fez os cenários da Band aqui em Brasília. E agora ele tá trabalhando com artes plásticas, né? Ele é artista plástico, está pintando. Olha ele aí. Aê! Agora Boa sim. noite, Manu. Boa tarde ainda para mim aqui, né? Que horas são aí? Aqui ainda são. Aí são 7, aqui são 5 horas da tarde. E já tem uma fã sua aqui, rapaz, falando: Oi, meu bem, mandando beijinhos. É uma tal de Mônica Lopes, você conhece, não? Ah, tá. Essa aí, meu amigo, não dá para viver num só instante sem ela. É complicado. É o amor da sua vida, né, meu amigo? Isso aí não tem jeito. Isso aí é paixão, é amor, é tudo junto. Tá certo. Bom, você que está chegando aqui na live do Só Notícia Boa agora, a gente está conversando com o Manu Militão, ele está na Colômbia. O Manu saiu aqui de Brasília no mês passado, numa Harley Davidson, e ele tem aí um trajeto, ele vai até o Alasca nessa moto, vai passar por vários países, e ele promete que em cada país que ele passar, ele é artista plástico, ele vai pintar uma pessoa, vai fazer um quadro de uma pessoa que ele encontrar, que ele achar bacana, que ele achar legal, nesses países todos. Você já fez quantos quadros até agora, Manu? Rinaldo, até agora foram 5 quadros. A gente fez um no Brasil, né, na saída do Brasil, e um na Bolívia, no Peru, no Equador e aqui na Colômbia também. Perfeito. Bom, você passou então por Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Isso. O Estou no que que quarto é? país. O seu trajeto agora vai ser qual? Agora eu faço um transbordo aqui, né? Porque não tem ligação terrestre. Tem ligação terrestre, mas não tem caminho, não tem estradas da Colômbia até o Panamá. Né? Então, o que, que acontece? Eu vou precisar colocar a moto num avião cargueiro e ela leva a moto até a cidade do Panamá e da cidade do Panamá eu sigo, então, até o Alasca. Eu passo por toda a América Central, né? Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, vou passando por aí, vou pela costa oeste dos Estados Unidos, subindo ali pela Califórnia, o estado de Washington, até a fronteira com o Canadá, cruzo ali a Colômbia Britânica no Canadá e vou até Fairbanks, que é uma cidadezinha no Alasca. Né? Olha, a Ana Karina Militão está falando, ainda não vi o quinto. O quinto, quer dizer, ela não viu ainda o quinto quadro, é isso que ela está falando, Isso. Ana? Eu vou publicar então, vou publicar no Facebook, aqui no Instagram já tem uma foto de assim, meio de ladinho do quinto quadro. Mas Ah, já foi pintado. É uma colombiana aqui que eu conheci, uma pessoa extraordinária, é a colombiana mais colombiana de todas, porque ela tem raízes aqui no interior da Colômbia. Foi uma pessoa que nasceu no universo de campo, de tratar de campo, trabalha com produção de aves. Uma mulher assim, batalhadora, lutadora, jovem, bonita. Depois vocês vão ver o quadro, vou colocar aí no Só Notícia Boa para vocês verem. E a história de vida dela, né? Que é uma vencedora, é uma batalhadora, sobretudo, lutando pelo direito de produzir no campo. Sofreu, na época, da guerrilha, na época dos narcotraficantes, ela teve um problema sério porque eles invadiam áreas de produção de hortaliças, produção de coisas para produzir. Era obrigada, né? Assim, no caso dela, a história mais longa eu vou contar. E ela estava assim, sempre entre dois universos, ou dos narcotraficantes, né? Ditos os guerrilheiros, ou então do exército voluntário, das pessoas do exército revolucionário. Então, era sendo um problema sério que ela enfrentava, suportou isso, superou isso, e hoje está aí, é uma nossa representante da Colômbia aí. Manu, você já está 28 dias na estrada, vai completar um mês agora nesse fim de semana, por isso que eu decidi falar com você hoje. Eu quero começar te perguntando o seguinte: nesses 28 dias, a gente sempre fala aqui no Só Notícia Boa
A gente tem uma máxima aqui, né? A gente sempre diz que tem muito mais gente boa do que gente má nesse mundo. Eu queria saber como é que você está sentindo as pessoas. De fato, essa nossa máxima vale para você? Você está encontrando muito mais gente legal do que gente má? Tô, tô. Mais do que tudo, ô, Rinaldo, é uma máxima do Só Notícia Boa. Eu acho, sim, talvez seja até excesso de otimismo, mas nessa viagem, nesses 28 dias, eu passei por tudo, né? A gente passou por é, pane seca, sabe? De você, na Bolívia, tem 230, 240, 250 quilômetros sem um posto de gasolina, e você tem que pegar o único reservatório que você tem, colocar e fazer contas para ver se com o reservatório, que é a única gasolina que você tem, eu tenho um reservatório de 2 galões de gasolina, você consegue chegar até a próxima bomba. Então, assim, e outra, você tem que andar devagar para não gastar muito, mas você não pode esperar que fique de noite, porque é mais arriscado. Então, tinha que andar devagar, olhando para o sol, para ele não se pôr. Assim, eu tive alguns sufocos durante o caminho. Mas, sobretudo, Rinaldo, a gente tem visto que as pessoas têm dificuldades muito parecidas na América Latina toda, dificuldades sabe, de sobrevivência na América Latina toda. Mas eu costumo dizer, todo mundo tem alguém bom dentro, né? A gente tem um mundo que nos condiciona muitas vezes a ser maus, a agir de forma má. E eu acho que dependendo da forma como você se porta diante de uma pessoa má, às vezes você ganha ele para o bem, né? E eu acho que depois do Só Notícia Boa, as pessoas começaram a ver mais notícias boas e, sobretudo, as pessoas começaram a se transformar e viram que a oportunidade de fazer coisas boas é mais prazerosa, te dá mais prazer, te dá mais alegria, te deixa mais feliz. Então, assim, muita gente que eu acredito que começou a ver o Só Notícia Boa começou a praticar ações boas, né? Então, por isso, por osmose, a gente vai se vendo. Então, eu acho que durante o caminho eu tive a oportunidade de cruzar com pessoas que aparentemente estavam de mau humor, estavam de mal com a vida, e só dependendo da forma como você aborda, como você se dá, como você se abre, essa pessoa quebra, né? Se quebra e começa a falar assim, peraí, acho que eu vou terminar meu dia de uma forma melhor. Talvez eu vou terminar meu dia fazendo uma coisa boa. Então, acho que É todo aquela mundo tem história, alguém bom dentro, só esperando uma oportunidade para sair. é aquela história de que quando você dá um bom sorriso e um bom dia, você quebra qualquer pessoa mal-humorada, né, meu amigo? Isso aí é real, é real. E as pessoas falam assim, pô, mas você está vindo lá do Brasil para cá. Ah, essa moto é muito cara. Ah, você tem dinheiro. Eu falei, não. Quando eu saí do Brasil, eu fiz o projeto há um ano, né? A gente está projetando isso. E há um mês ou 2 meses antes eu enfrentei dificuldades que eu coloquei para a Mônica, né? Que é meu suporte todo. Falei assim, meu bem, sigo ou fico? Ela falou assim, olha, segue, vamos ver o que dá, porque a gente enfrenta dificuldades sim. Agora, a forma como a gente olha para a vida, as pessoas não têm culpa dos nossos projetos e nem dos nossos sonhos. As pessoas, elas podem, dependendo da maneira como você se porta, ao invés delas te olharem como alguém que está precisando delas, elas podem olhar, não, eu posso participar do sonho dele. Né? Então, eu convido as pessoas a participarem do meu sonho. Né? Ao invés eu falo, ontem mesmo a gente está enfrentando algumas dificuldades durante o percurso dessa viagem. A gente vai desenvolver mais sobre isso, essa fala mais sobre isso. Por quê? Porque o projeto é self-support. Eu não tenho nenhum apoio de nenhuma empresa, né? E não é um devaneio. É um projeto artístico que eu tenho uma proposta e que eu quero apresentar um resultado para a sociedade, né? É isso que eu queria que você explicasse. O que é o projeto Border? Pois é, o projeto Border é um projeto artístico, pictórico, em que eu vou passar por 14 países, né? E como a palavra mesmo diz, border, a ideia é passar pelas fronteiras e ir registrando imagens de pessoas que estão nas suas fronteiras. Não só nas fronteiras dos seus países, mas na fronteira das suas vidas, na fronteira dos seus projetos, nas suas fronteiras. E, sobretudo, eu ultrapassar a minha fronteira. Eu sair do meu lugar
de conforto dentro do meu ateliê e ir para a margem, ir para a fronteira e transpor essa fronteira, buscando novos olhares sobre o que é realmente a fronteira, as fronteiras que a gente cria. Né? A ideia de fronteira, historicamente, era sempre uma proteção para aquele povo. Né? A fronteira era um muro. Né? E hoje a gente tem que entender que as fronteiras não têm que ser muros, as fronteiras têm que ser caminhos. Né? São as nossas diferenças que fazem-nos cada vez mais bonitos, mais belos. A humanidade não tem ninguém igual, não tem ninguém da mesma cor, não tem ninguém do mesmo jeito. E a gente tem que olhar isso não como ameaça e não como medo. A gente não tem que criar muros para separar e buscar só aqueles que se parecem conosco. A gente tem que buscar exatamente aqueles que são diferentes e buscar nessa diferença um complemento. Né? É essa a proposta do Border, é que a gente consiga perceber as pessoas não só nas suas semelhanças e nem só nas suas riquezas culturais, mas perceber no fundo o ser humano, derrubar essas barreiras que a gente chama de fronteiras e traçar caminhos para se aproximar cada vez mais uns dos outros. Né? Essa é a realidade, essa é a proposta. O palhaço Gelatina, ele está escrevendo aqui para você. Ah, meus deuses, se esse mundo não tivesse esses loucos maravilhosos. É uma loucura isso que você está fazendo, mas é uma loucura super planejada, né? Aliás, antes de você responder, deixa eu... A galera que está entrando aqui, a gente está conversando aqui no Só Notícia Boa com o Manu Militão. O Manu Militão é aqui de Brasília, um artista plástico, que pegou a moto Harley Davidson e está seguindo. Saiu aqui de Brasília e está indo para o Alasca. Ele já passou por já passou pela Bolívia, Peru, Equador e agora está na Colômbia falando ao vivo com a gente, direto da Colômbia. Bom, me fala sobre essa frase do palhaço Gelatina. Ah, meus deuses, se esse mundo não tivesse loucos maravilhosos. Pois é, né? Eu acho que é isso. A gente passou tanto tempo, a sociedade passou tanto tempo se organizando, né, para que a ideia de normalidade fosse uma ideia mais plausível, mais confortável, mais aceitável. Né? Mas são os loucos, são aqueles loucos. Foi um louco que resolveu sair da caverna, né? Segundo Platão. Né? Foi um louco que resolveu quebrar a ideia de que as coisas são... do que a Terra é quadrada e a gente tem um abismo lá na frente e a gente não pode prosseguir além mar. São loucos que ousam fazer as coisas que aparentemente fogem da normalidade. Né? Mas eu, como o palhaço mesmo falou, já fui palhaço na minha adolescência, na época que eu fazia... Você é palhaço? Eu não sabia disso. Eu fui o palhaço Rapadura, já trabalhei no Rogério Piton Farias, na época que o Parque da Cidade não se chamava Sara Kubitschek. E assim, trabalhei na inauguração daquele parque, para você ter uma ideia. Sou um pouquinho idoso, mas os palhaços são essas pessoas que estão aí para lembrar que a loucura é que nos liberta, a loucura é que nos faz sermos realmente seres humanos apaixonados, seres humanos transgressores dessa normalidade que nos massacra, dessa normalidade que muitas vezes criam preconceitos, criam distâncias e criam barreiras, criam fronteiras que nos distanciam uns dos outros. O Murilo está perguntando aqui se você vai passar aqui no Canadá. Ele está falando direto lá do Canadá. Sim, vou passar no Canadá. Eu vou pelo lado da Colômbia Britânica. É Maurílio o nome dele, falei errado. Maurílio está perguntando se você vai passar no Canadá. E a Mônica Lopes já respondeu. Vai passar no Canadá, sim. É isso aí. Mônica sabe de cada um dos meus passos, viu? Porque eu não consigo tomar. Aliás, eu acabo de pintar um quadro aqui. Eu mando a primeira imagem que eu mando é para a Mônica, para ela falar assim, Manu, olha, eu acho que está faltando um pouquinho mais desse tom, daquele tom. Mônica é realmente o meu eu, assim, o meu complemento, assim, que eu acho que sem ela não seria o artista que eu sou, não seria o que eu tenho proposto aí. A gente trabalha a gente é um só, não tem jeito. E como é que você está lidando com essa saudade? 28 dias já longe de casa e, pelo jeito, vai demorar muito para você voltar, né? A gente está um terço da viagem ainda, né? Aproximadamente um terço. O Rinaldo, é assim, eu sinto muita falta física de Mônica, e a gente sente falta um do outro.
mas, sobretudo, nós temos uma relação tão plena que eu não consigo me imaginar sem Mônica. Então, assim, eu estou com ela o tempo inteiro. Ela está aqui dentro do meu coração, está na minha cabeça o tempo inteiro. No momento em que eu vejo, momento de aflição é a primeira imagem que vem na minha cabeça, e nos momentos também de prazer, de contemplação, é com ela que eu divido. Então, assim, é uma coisa que a gente conseguiu equacionar. Não digo que a gente é monge, que conseguiu resolver essa questão da distância. Sinto falta, sim, e essa falta a gente só alimenta mais a vontade de chegar e abraçar e ficar junto durante muito tempo. Já prometi para ela que, chegando em Brasília, eu faço um recesso, vou resolver os meus problemas, a minha agenda, eu vou dedicar tempo para levar ela, assim, ela é uma mulher independente, uma mulher tudo aquilo que um homem pode admirar numa mulher, a Mônica tem. Então, assim, ela não vou dar muito spoiler aqui dela, não, porque senão não vou vender o peixe para os outros, não, né? Então, assim, mas Mônica, ela, eu já falei para ela, eu chegando aí, vou ser o motorista dela, vou cuidar das coisas dela, vou fazer isso aí, tá dedicado aí, pelo menos até o fim do ano, a gente já tá. E aí, se a gente pegar o jeitinho, a gente fica até para sempre. Ela tá mandando uma carinha aqui com 2 coraçõezinhos apaixonados, deve estar morrendo de saudade de você. Mandando aplausos aqui também. Ó, pois é. O André tá falando lá de Portugal. Ele tá falando, o Manu tem uma galera grande aqui em Portugal torcendo por você. Você morou um tempo em Portugal, né? Pois é, foram 13 anos ali e realmente tem uma galera do coração lá. Eu espero, né, que a gente, vencendo essa etapa aqui, a gente possa ter um Border 2, que é a Europa, né? A gente está fazendo América e, eventualmente, a gente faça um Border 2 retratando pessoas ali do velho continente, que faz parte da nossa história, faz parte né, da nossa vida. Não tem jeito, a gente tem que se entender como gente, sempre incluindo a Europa como as nossas raízes. Né? E, Manu, eu soube que, além dessas pinturas todas que você vai trazer de cada um desses países por onde você está passando, que você também vai escrever um livro para contar essa história, essa viagem, essas pessoas, essa solidariedade que você está recebendo? Sim, Rinaldo. A gente tem, logo no início, foi super interessante quando eu falei do projeto. A Mônica tem uma sobrinha, que é a Cacá, que vive em Orlando. Ela pegou o projeto e apresentou foi um trabalho de curso, se não me engano, que ela estava fazendo lá em Orlando. E ela comentando que eu iria fazer esse projeto, desenvolver esse projeto, e uma pessoa lá nos Estados Unidos falou assim, eu quero ler o livro assim que sair. Então, assim, a gente tem já realmente propostas mais concretas da produção do livro, né? Eu, que sou um entusiasta da leitura, lá com o projeto No Sofá Amarelo, eu fiquei entusiasmado demais. Então, assim, no fim de cada dia, eu só piloto a moto durante horas que tem luz, né? Eu começo às 7h30 da manhã rodando, e dependendo do trajeto, eu rodo desde 260, 280 quilômetros. Aqui, por exemplo, nessa América Latina Andina, né, que permeando as montanhas aí, há dias que a gente só consegue avançar 260 quilômetros, isso em 8 horas. Porque contornando montanhas, no projeto eu falo sempre, houve momentos que eu cheguei a 4.300 e tantos metros de altitude, né? Você chega lá em cima e fica ofegante, em montanhas entre a Bolívia e o Peru. Aqui na Colômbia também, montanhas que eu vou olhando lá no GPS, a gente vai subindo 3.600, 4.200, aí depois desce para o nível do mar e assim vai, né? Então, assim, a gente vai enfrentando essas diferenças e vai chegando lá. O que acontece? No final de cada dia eu paro, né, e faço um apanhado de uma curiosidade que me acontece durante o dia, né? Os medos que eu já passei, medo de ser assaltado, medo de...
E esses medos, essas coisas todas acontecem. A gente vai dando pitadas aí no Facebook, nos lives, e também no Instagram. Mas, sobretudo, a gente vai registrando essas falas, os meus olhares, as minhas sensações sobre o que é o sul e o que é o norte de cada país que eu visitei, como que se comportam pessoas que estão mais próximo da fronteira, pessoas que estão mais nas cidades grandes. A gente vem observando e vem fazendo essas citações, né? Manu, eu queria saber se você teve mais casos de solidariedade, mais casos de agressividade. Como é que você foi recebido nesses países aí por onde você já passou? Olha, eu posso dizer que sou um afortunado, porque eu não tive nenhum caso de agressividade. Né? Não houve nenhum. Sempre me alertaram: cuidado com a polícia é muito hostil na Bolívia, cuidado com a polícia no Peru. Olha, eu chego e começo a falar do projeto, né, na ideia de até se houver um jeitinho eu pintar, inclusive, um dos guardas da fronteira, da polícia. Por exemplo, a Colômbia, você tem um exército nas carreteiras, né, desde a entrada da Colômbia até a saída. Você tem postos do exército que estão guardando as carreteiras, né, as autoestradas, por conta da questão do controle do tráfego e essa coisa toda. Né? Na Bolívia, você também tem postos da polícia, né, para evitar invasão, essa coisa toda. Então, assim, todos os lugares que eu passei, a polícia me parou uma vez no Peru para perguntar a cilindrada da moto. Né? Então, eles são super atenciosos, super. Né? Então, assim, a ideia, tem que pagar propina lá na Bolívia. Olha, por onde eu passei, os caras quase que uma cultura, né? Deixa um dinheirinho para tomar um refrigerante, e tal, essa coisa toda. Então, assim, é a cultura deles. A gente está hoje muito assim hostil com relação à corrupção no Brasil e fica meio intolerante. Só que eu estou num momento e a minha ideia é que todas essas experiências que eu estou passando fazem parte do meu projeto. Então, eu tenho que me colocar mais como um observador, né? E não como alguém que está sendo oprimido, está sendo agredido ou não. E mais de uma forma geral, eu contei sempre com a solidariedade, as pessoas querendo indicar o melhor caminho quando eu pergunto uma informação, né? Nos hostais, nos hotéis onde eu fico, as pessoas vêm sempre falar: está precisando de mais alguma coisa, está com frio porque você é brasileiro, lá é mais quentinho, né? Então, assim, sempre assim, sabe? Eu não tenho queixa, não. Olha, você que está acompanhando aqui a nossa live, a gente está falando com o Manu Militão, 53 anos, ele é artista plástico, pintor aqui de Brasília, está viajando, está indo de moto Harley Davidson até o Alasca. Nesse momento ele está falando com a gente ao vivo, direto da Colômbia. Manu, tem várias pessoas participando aqui e eu vou até dar um toque para elas. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Manu, pode mandar aqui que eu leio para ele e ele responde para você, tá bom? Manu, eu soube que você teve acidente aí, né, velho? É aquela coisa, né? A gente projeta, a gente faz programa para não ter, para passar o mínimo de apuro, né? Essa coisa toda. Mas a gente tem que contemplar que a motocicleta é um veículo arriscado, né? Pra você ter uma ideia, a média horária que eu ando numa moto de 1.600 cilindrada é 85 quilômetros por hora, tá? Pelo cálculo que eu fiz até aqui, a média caiu aqui na Colômbia para 60 quilômetros por hora. Tá? Mas por causa Então, do peso ou por causa da estrada? não, por causa da estrada, por causa do trânsito. Né? Então, assim, mesmo quando eu tenho uma via aberta pela frente, como as estradas, por exemplo, da Bolívia e algumas estradas do Peru, você por exemplo, tem um deserto no Peru que você tem uma estrada que some no horizonte. É uma linha que desaparece no horizonte. Né? E é deserto. Areia de um lado, areia do outro, e você passa ali no meio. Nem aí me deu vontade de fazer, de correr, de acelerar, porque você não tem necessidade disso. É uma viagem mais contemplativa e então você mantém o máximo de segurança. Né? Acontece que quando eu estava no Equador, as estradas do sul do Equador são muito estreitas. Né? E é muito tráfego, assim, caminhões o tempo inteiro, né? E
muita banana de um lado e do outro, você tem bananal de um lado e do outro, e você tem uma estradinha no meio. E aí por acaso, nessa época, nessa fase aí do caminho, eu estava saindo do deserto do Peru, próximo para cruzar a fronteira, e me apareceu um amigo, um rapaz que também estava fazendo a América do Sul. Ele está numa moto 250 cilindrada, ele estava já 2 meses rodando toda a América do Sul, e o destino final dele seria a Colômbia. E ele foi e me perguntou: você está indo para... Eu estou indo para a Colômbia, depois eu sigo para o Alasca. Ele falou assim: ah, eu posso te acompanhar até a Colômbia, porque eu também estou indo. E é engraçado que essa pessoa cruzou comigo é, no caminho, né? Javier é o nome dele. E, e ele... E num determinado momento eu fui fazer uma manobra que eu pensei que ele estava acompanhando, é uma manobra que eu tinha olhado no GPS, era para virar para a esquerda, porque o GPS estava acusando virar para a esquerda, ele também estava com o GPS, eu reduzi e pensei que ele também fosse reduzir, e e olhei para frente, dava para fazer a manobra e virei à esquerda. Só que ele veio direto. Então nós chocamos uma moto com outra, fomos para o chão, a moto perdia um farol, perdi o meu para-brisa. Naquele momento, eu falei: acabou aqui a viagem. Olhei, porque eu estava muito preocupado se tinha acontecido alguma coisa mais séria com ele, né? E ele levantou, falou: não, tô tudo bem, Manu, tá tudo bem, cara, tá bem e tal. Sei que nós ficamos esperando vir um guincho para levar daquela cidadezinha lá, que era Santo Domingo, até Quito, no Equador, lá até Quito. Você tem uma ideia, foram 130 quilômetros que foram feitas em 4 horas e meia. Né? Subindo montanha e descendo montanha. E nesse momento eu pensei assim: puxa vida, por que isso aconteceu? A gente teve um acidente do lado do cemitério. E a gente seguiu. E aí eu falei assim: por que isso aconteceu? Cara, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus e acredito que ele controla, ele comanda, ele guia, ele cuida de todas as coisas, né? Nós não somos marionetes, não, nós escolhemos nosso caminho. Mas quando a gente pede a ele que cuide da gente, ele cuida mesmo. E o que aconteceu? Durante o caminho que a gente estava indo para a oficina onde eu ia deixar a moto, cara, era subindo uma montanha, e essa montanha subiu até 3.800 metros de altitude, né? Nossa Subindo. Senhora. E era no meio de neblina e chuva. Nós vimos dois acidentes sérios na montanha. Carros voltados ao contrário, ambulâncias chegando lá. E eu pensei assim: puxa vida, a gente teve um acidente no lugar, na saída de uma cidade, em que nós tivemos acesso fomos a uma madeireira que estava em frente onde a gente teve o acidente, e a mulher da madeireira ligou para o cara do guincho trazer e levar a gente com um preço melhor, porque o cara do guincho atendia ela. Né? Se a gente tivesse tido um acidente no meio da montanha. Então, assim, eu acho que a gente tem sido cuidado. Foi um acidente que me atrasou um pouco, mas eu não me queixo disso, sabe? Felizmente você está bem, né, Manu? Ó, tem duas perguntas aqui. Uma do Augusto Franklin, que ele está perguntando qual foi a sua maior experiência até agora. E a outra do Palhaço Gelatina. Ele está falando: como você se virou em questões como sanitário e banho? Como você está se virando? Muito bom. É assim, eu pensei que eu vou começar pelo gelatina e volto lá na Pro primeira Franklin. pergunta, que é a questão de qual foi a minha maior experiência, né? Olha, Ok. no palhaço, cara, a questão do banho é muito interessante, que é assim, é, eu tô ficando em pousadas. Quando eu não fico numa pousada baratinha, e quando eu falo baratinha, gente, é pousada que eu pago entre R$ 20 e R$ 40, tá? Eu tô pagando entre US$ 10, né? Ou cheguei a pagar US$ 7 no Peru, numa pousada com banho quente, com tudo direitinho, tá? E durante o caminho, como eu faço os cálculos para chegar sempre, eu não estou dormindo, embora tenha trazido barraca, saco, cama, essa coisa toda, eu não estou dormindo. Eu trouxe isso para emergência, né? Mesmo que precise para uma emergência disso, eu já fui desbravador, eu sei mais ou menos como é que é. Se eu perceber que não vai ter alguma coisa perto, eu tenho um reservatório para água, né? Para que eu faça o meu asseio direitinho, tudo tranquilo e tal, e consiga dormir com a higiene necessária. Mas até aqui, banho quente, sem problema nenhum e tal. Nós estamos numa
passando pelas carreteiras é tudo muito civilizado, então é tudo muito tranquilo. Fica tranquilo então, viu, Gelatina, que eu tô cheirosinho o tempo inteiro e quando o Mônica me reencontrar, ela não vai ver um bicho do mato. Essa barba aqui, gente, eu tô cultivando desde que eu saí de Brasília. Então, a ideia é, vou fazer uma festa em Brasília para cortar a barba. Então, essa barba vai durar mais de 100 dias, né? Então, a gente vai voltar com um aspecto um pouquinho diferente, né? A primeira pergunta, então, a experiência mais... Do Augusto Franklin, qual foi a sua maior experiência até agora? Olha, a minha maior experiência, Augusto, foi o seguinte. Quando eu estava cruzando pelo... É um troço que me emociona um pouco. Epa! Eu Vamos estava cruzando um respirar? deserto, estava cruzando um deserto lá no Peru, e nessa época aí, o meu irmão mais velho faleceu. Opa! E então eu senti o que é fisicamente estar no deserto, sozinho, e não poder estar do lado da minha família, abraçando, cuidando da minha mãe, dos meus irmãos, dos seus filhos, no momento em que eu perdi o meu irmão mais velho. Isso foi uma experiência muito marcante e é isso. Caramba, velho. Eu não sabia disso, eu não sabia. Lamento, Eu não sinto pude muito voltar, e né? Não podia força, voltar, né? Era assim, não podia força, né? como voltar, não tinha nem um aeroporto perto que eu pudesse voltar, não tinha como voltar. Então, assim, e a minha mãe, cara, foi super compreensiva, assim, virou para mim e falou: meu filho, eu tô preocupada com você porque o seu irmão faleceu. Você sabe o que para uma mãe perder um filho, uma mãe de 83 anos perder um filho de 63? Ela falou assim: meu filho, eu sei que você não está aqui porque você não pode. Não se cobre isso. Sofra o seu luto, viva o seu luto e saiba que a gente está com você aí. E eu passei esse luto no deserto. E isso é muito marcante, assim, sabe? É um troço forte. Imagino. Olha, o Juliano está te perguntando o que é que você busca nessa jornada. Eu busco isso, Juliano, eu busco me entender, sobretudo, no sentido do que é sair de uma zona de conforto e ir até a sua fronteira. Né? Existe uma ideia muito simbólica disso, do que é você ir à luta. A gente vê os coaches hoje falando do fato de você precisar ir à luta, de performance, de performance. Não sou nada contra o trabalho dos coaches, mas acho que há exageradamente uma busca por você ser o centro das atenções, por você ser o centro de tudo, por você produzir demais em função da sua performance, em função de resultados que correspondem a você. E a ideia, cara, é assim, hoje eu cada vez estou mais perto da ideia de um artista mais pleno, um artista mais consciente do que é o seu papel como artista na sociedade. Né? E a ideia é essa, é sair da minha zona de conforto e buscar respostas, sobretudo para essa questão do que por que nós levantamos barreiras, por que no mundo tecnológico, no mundo acadêmico, no mundo inteligente, hoje as pessoas se permitem agir como se estivessem na Idade Média. Por que as pessoas se armam? E quando falo de se armar, não estou falando dessa ideia hoje da população andar com uma arma de fogo. Assim, não tô aqui entrando nesse mérito, nem mérito político, nem coisa nenhuma. Eu estou dizendo por que as pessoas se armam antes de qualquer argumento, de falar qualquer coisa. Você vai para uma palestra hoje e você não vai com ouvidos de quem quer entender, quer perceber. Você vai com ouvidos de quem quer indagar, perguntar, e às vezes você nem sequer ouve. Você, no momento de ouvir, você está maquinando, está arquitetando a sua pergunta ou o seu questionamento. Então a ideia é olhar para o mundo de uma forma mais observadora, mais pacífica, trazer as experiências do que é observar o outro, do que é ver o outro, do que é estar nas suas fronteiras e trazer Opa, isso sabe, para que outros possam olhar para isso. Né? A ideia é me dispor a mostrar com o meu olhar, né? com a visão, com a minha forma de expressão, que é a pintura, pessoas comuns, sabe? O que vocês vão ver nos meus quadros é gente.
É gente sorrindo, é gente séria, é gente observando, é gente. E eu não estou buscando em cada país um modelo, sabe, da fisionomia do peruano, da fisionomia do boliviano. Não estou buscando isso, eu estou buscando gente comum, gente mestiça, gente, sabe, que foi, por exemplo, o exemplo que eu trouxe da Bolívia é uma menina que é filha de um pai imigrante croata na Bolívia. Eles são bolivianos, né? Por que, que tinha que ser alguém que é descendente dos astecas? O mundo hoje é uma aldeia global e a gente tem que começar a entender que as aldeias têm gente diferente. E essa diferença que é o lindo, sabe? A Tudo proposta indica é que você, tudo indica que você vai voltar bem maior do que você saiu daqui, né, Manu? Enquanto ser humano. eu espero. Para já, a experiência de você perceber, Rinaldo, assim, nas mídias sociais, a gente fica muito nessa onda de, eu tenho tantos seguidores, hoje eu já tenho 1K de seguidores, eu tenho isso e aquilo. Cara, eu tenho a feliz, eu sou um cara afortunado, porque eu tenho gente que está comigo nessa jornada desde o dia 22 de maio. E todos os dias entram e falam, meu amigo, como é que você está? E todos os dias, olha, você não fez live ontem, eu estou sentindo falta. E assim, isso é o melhor dessa vida. Então, com isso, eu não me dou o direito de chegar num lugar aqui e não sorrir para as pessoas, de chegar num lugar e não querer entender e perceber o outro. Não me dou esse direito, cara. Sabe? A Isabelle está escrevendo aqui o seguinte. Não, Isabela, desculpe, Isabela. Estar sem expectativas como observador, com o olhar do amor, felicidade verdadeira. É mais ou menos isso, né? Sem É, expectativa. é. Você não está buscando um alvo, né, Manu? Não, é assim, eu não estou buscando, sobretudo, é aquela história que eu acabei de falar, o Rinaldo. A gente, quando ouve uma palestra, a gente fica maquinando uma questão, né? Às vezes nem ouve o que o cara está falando, já está estruturando. Então, assim, a ideia não é perguntar os porquês que as pessoas estão ali e tal, não sei o quê, sabe? É entender o seguinte: se eu estivesse naquela circunstância, o que eu sentiria? Como eu estaria? Como eu responderia? Sabe? Eu cruzei, e foi uma coisa também que era importante falar daquele momento que eu falei do meu irmão e outro momento marcante na minha vida. Me impressionou muito, cara, quando eu cruzei a fronteira do Equador com a Colômbia. Porque eu vi na fronteira, por pouco ali, pelo menos 1.600 pessoas ali na fronteira. E essas pessoas eram venezuelanas. Tá? Buscando o quê? Renovar visto, buscando entrar num país, buscando perspectivas de vida. E uma fila com mais de 800 pessoas para tomar banho, para pegar um copo d'água, para pegar um pedaço de pão, porque as pessoas estavam ali esperando condições de recomeçar uma vida. E eu estou falando de pessoas como eu, como você, não. Eu estou falando de famílias com avô, avó, filho, criança, sabe, jovens com olhar perdido, sem ver perspectiva de vida, sentado ali no meio-fio, esperando a noite chegar e a noite gelada. Eu cheguei no hotel, cara, e foi o hotel mais simples que eu fiquei na minha vida, paguei $7 ali. É, e você tem uma ideia, não tinha chuveiro, tinha um cano nesse hotel, tá? E era água quente, mas era um cano, não tinha sequer chuveiro. Então eu entrei nesse hotel, umas paredes horríveis, tudo muito feio, tudo. E eu só, cara, parei, sentei na cama e no meio de um choro soluçante mesmo, eu falei, meu Deus, obrigado, porque eu tenho um lugar para dormir, sabe? Mas aquelas pessoas ali não têm onde dormir, cara, e tava chovendo e frio pra cacete, mas muito frio, sabe? E as pessoas estavam ali, iam passar a noite ali na fronteira, sabe? Então Você falou uma coisa que como é que eu estaria ali? Então eu fiquei na fila, para você ter uma ideia, foi a primeira vez que eu fiquei na fila, mas para fazer a saída do Equador, para carimbar meu passaporte para sair do Equador, eu fiquei na fila por volta de 1h40, tá? E a fila não andava. Cara, mas toda vez que eu me impacientava, eu falava, porra, essas pessoas estão aqui há dias, cara. O que você está reclamando? Sabe? Essas pessoas estão há dias aqui e não têm o que comer sequer. Então,
essa coisa da resiliência, essa coisa do colocar-se no lugar do outro, cada vez mais, cada dia mais eu venho percebendo que é necessário para sobreviver nesse mundo, cara. Você está praticando uma coisa chamada gratidão, né, meu amigo? A gente agradecer pelo que a gente tem, né? Pelas Todos pessoas os que dias, estão com a Rinaldo, gente, todos os pelas dias. memórias, pela vida, pela comida. Eu acho que é um momento meio de reflexão esse mesmo, né? Sozinho ainda. É, é, é. E a gente tem que entender isso. É assim, o Só Me Diz é Bozo nunca fez tanto sentido na minha vida, sabe? É Porque mesmo. se eu olhar para mim, diante de pessoas como essa, diante das dificuldades que as pessoas enfrentam e tudo, cara, eu só tenho notícia boa. Eu sou afortunado, cara. Eu não tenho que reclamar, não. Tenho que fazer o meu papel. E o meu papel, hoje, mais do que nunca, pessoas que têm mais do que aqueles que não têm, têm que entender que tem que dividir, sim, que tem que entender. E quando eu falo em dividir, não é deixar, vou ter que entregar a vara, não vou entregar o peixe. Não estou dizendo isso. Eu tô dizendo que aquilo que está na sua mão, cara, aquilo que está na sua cara é um sorriso, aquilo que está nos seus braços é um abraço. Você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso, cara. Sabe? Gratidão é isso, você já teve, sabe? Você já teve, é só distribuir aquilo que você já tem, sobrando. Ó, a Samuele está falando assim: é importante praticar a gratidão nas pequenas coisas. O pouco do contato que vivi com o budismo me ensinou bastante. E ela conclui: agradecer por tudo e todos. É verdade, é verdade. Todos os dias é isso. E é esse exercício de você agradecer, de você falar obrigado, obrigado, sabe? Eu saí de uma região que chama, é, cara, é uma cidade no norte do Equador que é fantástica. Eu parei lá porque a roda dianteira, depois do acidente, a roda dianteira da moto estava muito bamba e eu tive que parar para afinar os raios. E parei numa lojinha lá que veio a equipe toda à volta da loja, que era a única Harley que tinha na cidade, para tirar foto e para essa coisa. No final das contas, cara, eu até gravei isso, eles gravaram isso, eu pedi para eles me enviarem, estou esperando que eles me enviem isso. Um dos mecânicos ali que atenderam a moto, que atenderam a gente, o cara pediu para mim para fazer uma despedida na língua nativa dele, do Equador, dos índios do Equador. Meu, eu chorei também de novo, porque assim, ele me ensinou a falar obrigado na língua dele, e ele falou obrigado por eu ter sido tão simpático em deixar que as pessoas sentassem na minha moto, em deixar que as pessoas tirassem foto, em alegrar o dia deles ali naquele lugar. Eu falei assim, cara, mas eu fui um cliente, eu só pedi um serviço de vocês. Tá? Eu falei, não, você conversou com todo mundo aqui. Então eu quero falar na minha língua e te abençoar na minha língua. Eu falei, olha, assim, você só ganha, não tem jeito, cara, sabe? E Cara, essas você está coisas vivendo estão umas comigo. experiências. Você está vivendo umas experiências fantásticas aí, não? É, é. Todo dia a gente se emociona, todo dia a gente tem coisas assim fantásticas a aprender e a ver todos os dias, sabe? E São tem. coisas que você não aprende em livro, não aprende na faculdade, não aprende lendo. É só vivendo mesmo, né? É. E, Naldo, assim, no projeto, pelo projeto que eu fiz, eu falei assim, eu vou pintar pessoas que tenham essas características, eu vou falar assim, cara, é muito maior do que eu vislumbrava. É muito maior do que eu vislumbrava que eu tinha, sabe? Então, assim, ontem eu postei num momento assim que a gente é humano, né? A gente fica inseguro, a gente tem medos, essa coisa toda. E no momento em que eu fui fazer o transbordo aqui, fazer os orçamentos para levar a moto para o Panamá, os preços são muito altos, subiram bastante e tal, e eu falei, cara, eu não tenho condições de continuar a viagem. Né? Se eu continuar, eu não consigo voltar. Então, eu não vou arriscar e vou abrir para as redes sociais, para as pessoas que me acompanham, dando uma satisfação. E ontem eu apareci com a cara de derrotado, amigo. Assim, olha, gente, eu vou esperar até sexta-feira que apareça algum recurso, porque não tenho condições de seguir e eu vou voltar daqui já com a ideia de que eu ia voltar e ficar triste e depois não conseguir concluir o projeto e tal.
Amigo, foi uma injeção de ânimo de todo mundo. Falou, Manu, eu É não tenho mesmo? grana, eu vou compartilhar. Manu, o que eu não puder fazer, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer e tal. Cara, se você quiser voltar, ninguém tá te cobrando para seguir. Mas se você quiser voltar, volte de cabeça erguida, porque você já foi até aí. Amigo, eu conversei aqui também com o Javier, onde eu estou hospedado. Eu falei assim, Manu, essa casa é sua. Você está em casa. Fique à vontade por tempo que você quiser. Cara, vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, a coisa vai resolver. Isso é um projeto grande demais. Amigos da Itália, amigos do Japão, amigos do Canadá, gente entrando e falando, cara, dá um tempo pelo menos para a gente te ajudar. Né? Aí eu falei, olha, não vou ficar até sexta, vou ficar até semana que vem e a gente espera ajuda e vai pintar ajuda. R$ 1, R$ 10 e tudo. A gente tem visto projetos muito mais loucos, muito mais grandiosos serem apoiados com recursos, sabe, mínimos, né? E eu tenho certeza que, cara, a minha proposta, não, assim, se fosse para eu ser uma pessoa preocupada em possuir, em ter recursos, uma moto melhor ou coisas assim, tudo bem. Mas, cara, eu olho no espelho e falo assim, porra, não combina comigo, cara. O que combina comigo é estar falando com gente, estar entrando em contato com gente, é estar partilhando. Eu tô louco para chegar no Brasil e abrir uma palestra e bater papo com as pessoas, não para me mostrar como um cara que chegou até o Alasca e voltou, mas para falar que um cara que resolveu ir até o Alasca levou uma legião de gente com ele no WhatsApp, no Facebook, e que partilhou desde o primeiro momento, desde o primeiro momento do seu sonho, né, as suas ideias, a sua vida. E aquela história, né, cara? Sonho que Tá se sonha falhando um junto pouquinho é o seu áudio, realidade, tá né? falhando um pouquinho o seu Não tem áudio. jeito. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa internet. Vamos lá, eu tô aqui do lado do. Wi-Fi. Vê se melhora nesse lugar aqui. Tá bom. Galera, vocês estão chegando agora, a gente está falando com o Manu Militão, direto da Colômbia. Ele tá viajando, né? Ele pegou a Harley Davidson, pegou o material dele de pintura e está viajando aí vários países. A proposta dele é, em cada país que ele passar, ele vai fazer a imagem, ele vai pintar uma pessoa, não uma pessoa famosa, uma pessoa do povo, né? E aí ele vai fazer isso até o Alasca e depois voltar ao Brasil. Vamos ver se melhorou aqui. Como é que tá o áudio aí? Fala um pouquinho. Para mim, o áudio tá ótimo. O seu áudio tá melhor. Tá bem Perfeito. melhor. Tá muito Para a tá gente ótimo. melhorou aqui também. Manu, Tá? a galera está seguindo bastante pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu queria saber, quem quiser ajudar no seu projeto, como é que faz? Contata você pelas redes sociais para poder ajudar? Como é que é? Pode contactar pelas redes sociais. A gente tá no Facebook mesmo, vai lá no privado. Porque o que que acontece? O que é legal de você contactar na rede social, eu respondo logo mesmo, porque eu tô precisando. Falhou de novo, amigo. Falhou de novo a internet. Mas a gente Não deu acaba para entender o que estabelecendo você um falou. vínculo, entendeu? Se você falar assim, olha, mano, eu quero doar para você, legal também. Quando você entra na rede, tá falhando, né? Tá, Oi, tá falhando? vamos ver. Vamos ver. Tenta aí. Vamos lá. É o que eu estava falando. Quando você entra na rede social e fala diretamente com a gente, o que que acontece? Você tem um vínculo, a gente pode ter um vínculo. Inclusive, eu tenho como é, ser mais transparente com você e mostrar onde está sendo aplicado aquilo que você me apoiou. Entendi. Ó, deixa eu só te falar uma coisa. São 7h55. O Uau, quase Instagram, uma hora. o Instagram, ele desarma automaticamente quando completa 1 hora no ar. Então, antes que ele Uhum. desarme, eu queria que você dissesse como que as pessoas te seguem nas redes sociais, quais são os endereços, e que você fizesse aí desse as suas palavras finais para dizer, enfim, o que você, de que forma você está recebendo todo esse ensinamento que a vida está te dando com essa viagem.
Rinaldo, quando eu me propus fazer esse projeto, na cabeça da gente, a gente formata uma exposição, um livro, uma série de palestras, essa coisa toda. Cara, cada dia que passa, eu sinto que minha responsabilidade cresce, no sentido de não perder nada para levar para as pessoas que estão na expectativa de ver um projeto como esse dar certo, terem o máximo de retorno, né? E o que eu tenho feito aqui é não deixar de escapar nada, sabe? Eu olho para tudo, marco tudo, vejo tudo, e aí a gente quer trazer realmente, quer levar para o Brasil e para os lugares onde a gente for. A gente já tem convites para Nova York, a gente tem convites para Miami, a gente tem convites também para a Europa. Para onde a gente for é levar essa ideia e levar essa experiência o mais fidedigno possível para as pessoas. Tá? Como que a galera entra em contato com você, Manu? Tá. O Quais meu são suas contato redes sociais? aqui no Instagram é o Manu_Militão. Tá? No Facebook eu é Manuel Costa Militão. Tá? E também aí no Instagram, no Facebook e no YouTube também. No YouTube eu estou levando pouca coisa porque a gente está já sendo ocupado por essas duas redes. Tá? E no WhatsApp, vocês podem entrar em contato com o meu telefone, que é o 5561, né? Você que está de fora do país, pode pôr o cruzinha lá, 5561 984 16 2225. Então, nas redes sociais você pode entrar lá no privado, a gente pode falar. No WhatsApp é a mesma coisa, você pode entrar lá e mandar uma mensagem, a gente vai responder e aí a gente passa a nossa conta, você pode depositar. Eu estou vendo a possibilidade das pessoas que é mais fácil depositar lá nos Estados Unidos também, uma conta nos Estados Unidos para depositar. E a gente está aí, então, na expectativa do apoio de cada um de vocês. De qualquer forma, gente, agradeço do fundo do coração mesmo, assim, sabe? A energia que eu sinto, é sensível aqui a energia das pessoas, as orações das pessoas de fé mesmo. A gente sente aqui o conforto do que é ir no fim do dia, sentir uma saudade de doer o coração e conseguir dormir em paz, dormir tranquilo, porque a gente sabe que tem gente do outro lado do planeta, no outros fusos horários, orando, rezando, mandando as suas energias para a gente, e isso é a coisa melhor desse mundo. Não tem nada que pague isso. Tá certo. A Mônica está te mandando um coração, mandando um beijo, mandando agradecimento, e eu aproveito para mandar também um agradecimento para você por receber a gente aí direto da Colômbia, ter um tempinho aí na sua agenda, que eu sei que é apertada, para poder falar com a gente. Te desejo muita sorte, te desejo muita proteção para que você realize esse sonho e traga tudo isso aqui para a gente, que eu estou esperando para colocar no Só Notícia Boa, meu amigo. Beleza. Eu já falei para o Rinaldo, para o público aí que está acompanhando a gente tem dos objetivos é chegar em um lugar que é uma rodovia que chega ao Alasca, no Canadá, que chama Floresta das Placas. Né? Então, eu conto com vocês para que, no momento em que a gente chegar lá, a gente colocar a plaquinha do Só Notícia Boa na Floresta das Placas. E eu conto também com a presença de cada um de vocês, a força de cada um de vocês. Vamos lá, vamos juntos, a gente vai fazer isso, a gente vai realizar juntos. Porque, como mais uma vez eu digo, né, gente? Sonho que se sonha junto é realidade. Só notícia boa, coisa boa pra gente. Obrigado, Manu. Vai encerrar aqui. Um grande abraço para você. Fica com Deus, Deus te proteja. E até a volta, se Deus quiser, viu? Até. Beijo, um grande abraço a todos. Obrigado, lindo. Tchau. Tchau, tchau. Foi isso, gente. A gente conversou aqui com o Manu Militão, aqui na live direto da Colômbia. Ele que está fazendo uma grande